Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Keila, nós gostamos muito de todas as vezes que a gente pode ter esse tempo com vocês aqui de comunhão, compartilhando da palavra de Deus. E eu orei, pedi que Deus me dirigisse, que tema que eu deveria falar nessa noite, e Deus me mostrou esse texto do Evangelho de João. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, então, lá em João, no capítulo 20, nós vamos ler, obrigado, dos versos 19 a 31. E o tema da nossa mensagem, então, é Tomé e o Cristo ressurreto. João capítulo 20, de 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Existe um ditado popular que diz que para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas para o cristão, esse ditado não serve, não é verdadeiro. Nós podemos afirmar que depois que Jesus ressuscitou, até a morte tem solução. E esse é um encontro especial, porque João descreve para nós um dos momentos mais fascinantes, que foi a primeira vez em que Jesus se reúne com seus discípulos depois de haver ressuscitado. E os seus discípulos estão escondidos. Eles estão a portas trancadas com medo dos judeus. E é muito compreensível que seja assim, porque Jesus havia sido preso, torturado, morto, o líder do movimento deles havia sido executado, e isso poderia acontecer então com qualquer um deles ali. Os judeus e os romanos poderiam facilmente fazer o mesmo com qualquer um deles. Então, Jesus surge no meio deles, do nada, e diz: Paz seja com vocês. Ele lhes mostra as marcas da cruz nas suas mãos, no seu lado,
E aquele medo foi então substituído por uma grande alegria, um grande espanto e uma grande alegria. Aquele era realmente Jesus. Jesus, ele estava de fato vivo. E aí Cristo lhes dá a grande missão: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Tomé não estava naquele dia. E aí os discípulos compartilharam com ele que Jesus havia aparecido, ele não creu, e então Jesus o repreende: porque você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Existem 3 lições, 3 verdades da ressurreição que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança, a ressurreição de Cristo é a fonte da nossa paz, a ressurreição de Cristo é a motivação para a nossa missão. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. O Novo Testamento fala de 3 virtudes que devem caracterizar o cristão: fé, esperança e amor. Fé é a nossa confiança em Deus. É quando nós confiamos no Evangelho e confiamos em Deus. O amor, nós sabemos que é o deixar uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, para servirmos a Deus, para servirmos o nosso próximo, colocar o outro em primeiro lugar, amor sacrificial. E a esperança é a expectativa de vivermos em um futuro glorioso com Cristo. Fé, esperança e amor. E a esperança cristã é a bendita esperança, como diz lá em Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 13. A bendita esperança de que um dia Jesus Cristo voltará, vencerá o mal, ressuscitará os mortos e estabelecerá novos céus e nova terra. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. Então, para o cristão, a morte não é o fim. Quando nós morremos, nós partimos para estar imediatamente na presença de Cristo. Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Esse é aquele que os teólogos chamam de o estado intermediário. Quando nós morremos, nós partimos para estar com Cristo enquanto nós aguardamos a ressurreição. Por isso que é um estado intermediário, não é ainda a ressurreição. E um dia nós participaremos da ressurreição dos mortos. E aí nós receberemos corpos transformados, corpos glorificados, iguais ao corpo de Jesus depois que ele ressuscitou. Um corpo que não adoece mais, um corpo que não morre mais. Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, o fato é que nós temos corpos humilhados, e quanto mais nós vamos envelhecendo, os nossos corpos vão ficando mais humilhados ainda. Mas os nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de Jesus. O corpo ressurreto de Jesus, ele é um corpo físico. Jesus, ele não é um fantasma, apesar de ele poder atravessar
a parede ali, junto com os seus discípulos, o Novo Testamento é muito claro que o corpo glorificado de Cristo, ressurreto, é um corpo físico. Jesus não é um fantasma, Jesus não é um holograma, Jesus não é uma espécie de projeção de um data show celestial que projetou a imagem dele. Jesus, ele tem um corpo que pode ser tocado, e que foi tocado pelos discípulos, e que foi tocado por Tomé, e um corpo que pode, inclusive, comer. Eu sei que essa é uma informação muito importante, nós temos muitos gringos aqui, e essa questão da comida é algo tão importante que eu vou ler um texto com vocês que fala sobre isso. Lucas, deixa a sua Bíblia marcada aqui, bota um marcador de página em João capítulo 20, e olhe comigo Lucas capítulo 24, de 40 a 43. Lucas 24, de 40 a 43. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. O corpo glorificado tem capacidade de comer. Aleluia! Amém? Amém. E Jesus, ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Lá em Colossenses 1,18, Apocalipse 1,5, ele recebe esse título, primogênito dentre os mortos. O primogênito é o primeiro filho. E por que Jesus recebe esse nome? Porque ele é o primeiro que ressuscitou para não morrer mais. E isso significa que nós ressuscitaremos também. Ele é o primogênito e nós iremos atrás dele na ressurreição dos mortos. Você acha isso bom demais para ser verdade? Mas isso é verdade. Essa é a esperança cristã. É isso que o Novo Testamento ensina, a esperança cristã. E a esperança cristã, ela é uma certeza. Essa palavra esperança na língua portuguesa, ela é uma palavra complicada, porque a esperança cristã, ela não é a esperança de brasileiro. A esperança de brasileiro é aquela esperança que a gente está tendo esperança e a coisa nunca acontece. É uma esperança com E minúsculo. A esperança cristã é uma esperança com E maiúsculo, porque aquilo que a palavra de Deus diz vai acontecer. Jesus já ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. A segunda verdade que João capítulo 20 nos ensina é que a ressurreição de Cristo é a fonte da nossa paz. João nos diz que os discípulos estavam escondidos, estavam com medo dos judeus, trancados, e é nesse contexto que Jesus surge no meio deles e diz: paz seja com vocês. E por causa da ressurreição, o medo foi substituído pela paz. E por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos experimentar paz no meio das nossas provações. O texto diz, João capítulo 20, versículo 20, que Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Por que Jesus mostrou o lado? Aqui na costela. João teve cuidado de descrever, lá no capítulo 19, que um soldado romano perfurou o corpo de Jesus aqui no lado. E essa perfuração foi a confirmação de que Jesus havia de fato morrido. Jesus não desmaiou na cruz e depois acordou no túmulo vazio. Jesus, ele morreu de fato e ele então foi transformado, ele teve o seu corpo
transformado. E o corpo ressurreto de Jesus, ele então traz as marcas do seu amor por nós. Ele traz as marcas da cruz. Por toda a eternidade, nós contemplaremos no corpo de Jesus as marcas do seu amor por nós. Por toda a eternidade, ele levará aqueles furos nas mãos, ele levará aquele furo no lado. E por toda a eternidade nós poderemos contemplar o sacrifício de Cristo por nós. Então, o nosso Deus é aquele Deus que deixou a sua glória no céu, que se fez homem, que viveu como nós, que sofreu as nossas dores e que se sacrificou na cruz, se entregando pelos nossos pecados, morrendo como um sacrifício. Então, Jesus Cristo, nosso Deus, ele não é um Deus qualquer. Muitas vezes nós não entendemos o porquê dos nossos sofrimentos. Nós não entendemos o porquê que Deus permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Por que Ele permite provações? Por que Ele permite doenças? Por que Ele permite decepções, dificuldades, perdas? E a Bíblia não nos dá uma resposta clara e direta do porquê do nosso sofrimento. E nós só vamos entender esses porquês do outro lado da eternidade, quando nós estivermos com Cristo. Mas nos conforta saber que nós temos um Deus que se identifica com o nosso sofrimento. Nós temos um Deus que sofreu e que morreu por nós numa cruz para perdoar os nossos pecados. E Jesus não sofreu apenas na cruz. A vida toda de Jesus foi sofrimento. Basta nós lermos os evangelhos. Deus não ficou imune ao sofrimento. Isaías capítulo 53 descreve o Messias como um homem de dores e experimentado no sofrimento. Nós temos um Deus que levará por toda a eternidade as marcas, as cicatrizes do seu amor por nós. Existe um poema chamado Jesus das Cicatrizes. Esse poema foi escrito por Edward Shillito, um pastor inglês, em resposta aos horrores da Primeira Guerra Mundial. E uma das estrofes desse poema diz o seguinte: os outros deuses eram fortes, mas tu foste fraco. Eles cavalgaram, mas tu cambaleaste até o trono. Mas as nossas feridas, só as de Deus podem falar de fato. E Deus algum tem feridas, senão tu somente. Mas as nossas feridas, só as feridas de Deus podem falar de fato. Nós não temos a resposta para os nossos sofrimentos, mas nós temos um Deus ferido, nós temos um Deus machucado, um Deus que se identifica com os nossos sofrimentos e que sofre e morre por nós. E por meio do seu amor demonstrado na cruz, Jesus Cristo então venceu a morte e venceu o mal. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não teve a última palavra. A última palavra é de Cristo. É por isso que a ressurreição de Jesus, ela é uma fonte de paz. Você crê que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos? Muitas vezes a nossa fé é uma fé intelectual, é uma fé cognitiva. Nós cremos com a nossa mente, mas nós não cremos com o nosso coração. E nós precisamos orar e pedir que Deus
faça com que aquilo que nós cremos com as nossas mentes desça para o nosso coração e a gente acredite de verdade em tudo aquilo que a gente diz crer. Ore para que a fé na ressurreição atinja o seu coração, porque se nós realmente crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós experimentaremos a paz de Deus, mesmo nas nossas provações. E a terceira verdade é que a ressurreição de Cristo é a motivação para a nossa missão. João capítulo 20, eu gostaria de ler mais uma vez os versículos 21 a 23. João capítulo 20, 21 a 23. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nos 4 evangelhos, é o Cristo ressurreto que nos envia para fazer discípulos. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles, quando Jesus dá a ordem de ir por todo mundo fazer discípulos, ele é o Cristo ressurreto. Assim como o Pai enviou o Filho, Cristo nos envia para o mundo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Ele nos envia então para nos relacionarmos com as pessoas, para estarmos no meio das pessoas. O cristão, ele é o sal da terra e é a luz do mundo. Essa mensagem é o Evangelho. Cristo é o único Salvador, o único Senhor que nos convoca a crer nele, no seu sacrifício na cruz, e a se submeter a Ele como Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que nós levamos. E no versículo 22, Jesus diz: recebam o Espírito Santo. A nossa missão de evangelizar, ela só é possível por causa do poder do Espírito Santo. Se eu fosse evangelizar na minha força, se eu fosse evangelizar no meu poder, eu sinceramente ficaria muito desanimado, muito desmotivado. Porque que poder eu tenho? Que poder têm as minhas palavras? Mas nós não evangelizamos na nossa força. Quando nós anunciamos o Evangelho, o Espírito Santo é aquele que convence as pessoas. Jesus mesmo ensinou que o Espírito é aquele que convenceria as pessoas da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Então não se sinta intimidado na hora de você falar de Jesus para alguém. Não tenha medo de falar de Jesus. Não sinta vergonha de falar de Jesus. Não ouça a voz do diabo dizendo para você: esse aí nem adianta falar. Esse aí não vai se converter nunca. Quando nós evangelizamos no poder do Espírito Santo. É Ele quem transforma as nossas palavras em palavras poderosas. É Ele que convence as pessoas, é Ele que transforma os corações. Versículo 23 é um versículo de difícil interpretação. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que será que Jesus quis dizer nesse versículo? A interpretação mais razoável para mim, pelo menos, parece ser a seguinte: como nós perdoamos os pecados das pessoas? Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso ao anunciar o Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. Então, a nossa tarefa é falar de Jesus.
Se as pessoas crerem, elas terão seus pecados perdoados. Se elas rejeitarem o Evangelho, elas não serão perdoadas. A ressurreição de Cristo, então, ela é a motivação para a nossa missão. Porque se Jesus, de fato, ressuscitou dos mortos, tudo vale a pena. Se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo vale a pena. Não sei se vocês já ouviram falar de Jim Elliot. Jim Elliot foi um missionário americano morto pelos índios Aucas do Equador aos 29 anos de idade. Jim Elliot se formou em linguística. Ele viveu por 3 anos entre os indígenas Quechua e depois disso ele decidiu alcançar os Aucas, hoje conhecidos como Waodani. Os Aucas eles eram bem mais violentos que os Quechua. Jim Elliot e mais 4 jovens missionários passaram meses fazendo contato com os Aucas. E depois de trocarem presentes na mata, eles construíram uma pequena base missionária próxima da aldeia. Depois de um primeiro contato amigável, um dos indígenas na aldeia disse que os missionários estavam mal intencionados. No dia 6 de janeiro de 1956, um grupo de 10 guerreiros da tribo Auca foram à base e mataram os 5 missionários. E aí a gente fica se perguntando, valeu a pena? Será que a vida de Jim Elliot e dos outros jovens foi um desperdício? Se nós cremos na ressurreição, a nossa única resposta é que valeu a pena. E mesmo que a história dos Aucas tivesse terminado assim, o martírio desses missionários teria sido valioso. Mas Deus fez pelo menos 2 coisas a partir da morte deles. Primeiro, o martírio desses 5 missionários provocou uma comoção mundial entre os cristãos e, literalmente, milhares de jovens se sentiram desafiados a servir a Deus no campo missionário. A segunda coisa que Deus fez foi que as esposas dos missionários voltaram a essa aldeia e evangelizaram os Aucas. E o resultado foi que muitos deles se converteram. E entre os convertidos estavam alguns dos guerreiros que haviam matado esses missionários. Eu quero concluir lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58. Primeira Coríntios 15, 51 a 58. 1 Coríntios 15 é o capítulo mais importante sobre a ressurreição em toda a Bíblia. Então, depois em casa, você, com calma, essa semana, leia 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 51 a 58. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. É muito interessante que o último versículo do capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição é um encorajamento para servirmos a Deus com dedicação. Paulo não termina 1 Coríntios capítulo 15 dizendo: bom, agora que a nossa ressurreição está garantida, relaxem, cruzem os braços e descansem até Cristo voltar. Não é assim que Paulo termina esse capítulo. Ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A ressurreição é a motivação para a nossa missão. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena passar por todos os sofrimentos por amor ao Evangelho. Vale a pena dedicarmos as nossas vidas a Deus. Porque no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o encontro de Jesus com Tomé, ele nos relembra dessas três verdades sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. A ressurreição de Cristo é a fonte da nossa paz. A ressurreição de Cristo é a motivação da nossa missão. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quando Jesus se encontra com Tomé, ele repreende Tomé. E muitas vezes nós somos assim. Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Muitas vezes a gente é um Tomé, como diz o ditado, a gente quer ver para crer. E aí Jesus repreende Tomé. Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho da Tua ressurreição. E, Senhor, que nós não sejamos como Tomé, que o Senhor faça com que essa nossa crença, muitas vezes intelectual, se torne também a crença do nosso coração. E que, firmados na ressurreição, na Tua ressurreição, que nós sejamos pessoas cheias de esperança, dessa esperança com E maiúsculo, dessa certeza de que o Senhor irá um dia voltar, o Senhor irá nos ressuscitar, o Senhor irá destruir o mal, o Senhor irá estabelecer novos céus e nova terra. Enche o nosso coração dessa fé na ressurreição, de modo que nós experimentemos paz nas nossas provações. Enche o nosso coração dessa fé na ressurreição, de modo que nós sejamos motivados para levar o Evangelho para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. É o que nós te pedimos em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, nós terminamos então aqui a nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida, que vocês tenham
uma ótima semana, uma semana abençoada. Uma boa noite.